صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الإمام البخاري اللي citou hadith no Sahih, no livro de Jama'a wal Imama, hadith Jabir ibn Abdullah, o companheiro do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ele disse que o Mu'adh ibn Jabal costumava orar com o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam e depois liderava o seu povo em oração. Então, Mu'adh ibn Jabal, ele praticava a oração junto com o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, e depois ele saía da mesquita do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam e ia no bairro onde o povo dele morava, e ele praticava a oração junto com o povo dele, liderando eles. Isso é sinal do que a pessoa pode rezar o Isha ou o Maghrib ou qualquer outra oração, e depois pode repeti-la se tiver algo que permita isso, ou que tenha algo para repetir, como Mu'adh, ele liderava, era o imam do seu povo, então ele não queria deixar a oração atrás do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, e ele liderava a oração com o seu povo, que seria a mesma oração. E aqui também nós poderemos aprender que se o Mu'adh ele praticou a oração atrás do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele praticou a obrigatória. Então, ele praticando ela novamente, não se torna mais obrigatória, ela se torna uma facultativa. Então, a pessoa pode rezar atrás de uma pessoa que está praticando uma facultativa e ele praticando uma obrigatória. Isso é permitido através do hadith do Jabir, que o Mu'adh ele fazia isso. E o Jabir ele disse uma vez que o Mu'adh ele liderou a oração do Isha e recitou Surat al-Baqarah, a maior sura do Coran, e um homem se retirou da oração, porque Surat al-Baqarah é longa, e o Mu'adh ele demorou, e um homem ele se retirou da oração e foi praticar a oração sozinho, se retirou da oração, e depois que Mu'adh terminou a oração, ele ficou sabendo que aquele homem deixou a oração atrás do Mu'adh e foi praticá-la sozinho e depois se retirou. Isso significa que se a pessoa tiver algo a fazer, o imam ele prolonga a oração, então ele pode se retirar e praticar a oração sozinho. Como é que a pessoa se retira da fileira? Há pessoas que se quebrar o wudu, se anular o wudu, ou se ele quer sair da fileira na oração por qualquer motivo, ele faz o salam. Não, o salam ele é no final da oração. Quando você termina a sua oração, você faz o salam. Se você ainda não terminou e você está no começo, então você sai sem fazer o salam. Apenas sai, se retira e depois você faça aquilo que você precisa, como esse homem, ele foi, se retirou e praticou a oração sozinho e depois ele foi. O Mu'adh, ele ficou sabendo que o homem se retirou e criticou o homem. Criticou esse homem porque que ele se retirou da oração. E parece que ele disse para as pessoas que esse homem se retirou porque ele é hipócrita. E na realidade ele não era hipócrita, era um dos companheiros do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. E por motivo que o Mu'adh tinha prolongado a oração, e a Surat al-Baqarah ela leva mais ou menos 1 hora para ser recitada. Então o homem não aguentava ficar dentro da oração para seguir o Mu'adh. E isso chegou até o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, essa notícia. E o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ele disse ao Mu'adh: Fattan, Fattan, Fattan. O que é Fattan? Uma pessoa que você quer constranger as pessoas, afastar as pessoas ao Mu'adh. Então o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam repetiu 3 vezes essa palavra, dizendo para ele: você constrange as pessoas, você constrange as pessoas, você constrange as pessoas. E ordenou a recitar 2 suras do Médio Mufassal. O que é o Médio Mufassal? Nós temos as últimas 3 partes do Coran. O Coran é dividido em 30 partes. Então, as últimas 3 partes do Coran, que seria dos Hujurat, a Surat al-Hujurat, para frente, até Nas, até o final do Coran, isso é chamado de Mufassal. Mufassal, por que é chamado em árabe Mufassal? É aquilo que tem bastante parágrafos, porque são as suratas curtas, então tem uma sura atrás da outra, então elas são curtas, são chamadas em árabe por Mufassal. E o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ordenou Mu'adh
a recitar do médio do Mufassal. O que é o médio do Mufassal? O Mufassal que seria del Hujurat até o final do Corão. E aqui os ulama eles dividem em 3 partes. Tem o grande Mufassal, o médio Mufassal e o pequeno Mufassal. O grande Mufassal que seria dos Hujurat até Surat Amma. Amma que seria a última parte do Corão. Então, o Amma, o último capítulo do Corão começa em Amma. Então, as maiores suratas, as suras que são mais compridas do Mufassal são do Hujurat até Amma. Isso é chamado de Tiwal al-Mufassal. As suratas mais longas do Mufassal. E de Amma até Surat al-Duha é chamado de Médio Mufassal. Médio Mufassal que são as médias, suratas médias dentre as últimas suratas. E de al-Duha até o final do Corão é chamado do Pequeno Mufassal. Pequeno Mufassal que seria as mais curtas. E o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ordenou Muad que recitasse do médio do Mufassal, que seria Sabbih isma rabbikal a'la, Hal ataka hadithul ghashiya, amma yatasa'alun. Essas são as médias Mufassal. E por aqui a gente fala que quando a pessoa está rezando, liderando a oração, ele não deve prolongar, que ele sai da sunnah. E não deve encurtar, porque ele encurtando a oração a menos do que deve, ele não estará praticando a sunnah. E a sunnah é ele fazer a questão média, como o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ordenou Muad de recitar as suratas médias para que não sejam prolongadas e nem curtas. Há pessoas que querem que o sheikh, às vezes o imam, ele recita 2, 3 versículos. Isso não é da sunnah. A sunnah é ele recitar no mínimo ou o médio, como o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ordenou, aquelas suras que são como a Surat Amma, ou que são a Surat Sabbih isma rabbikal a'la. Essas são as médias. Agora, se a pessoa estiver sozinha dentro da sua casa, ele pode recitar o que ele quiser. Pode recitar Al-Baqarah, Ali Imran, Al-Nisa. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele recitava, até prolongava ele sozinho dentro da sua casa, entre 2 e 3 horas no Maracá. Isso é normal para a pessoa se ele estiver sozinho. Agora, liderando as pessoas, não. Ele tem que encurtar. E encurtar não é que ele deve encurtar de uma maneira que a oração seja bem rápida, não. Aí ele está deixando a sunnah, o caminho do profeta Muhammad, que a paz de Deus esteja com ele. E assim nós aprendemos desse hadith que se a pessoa por necessidade, ele pode sair da oração. E também que o imam, ele deve recitar as orações médias para que as pessoas continuem vindo para a oração da congregação. E poderemos aprender também que a pessoa que rezar uma oração facultativa e uma outra pessoa quer rezar atrás dele uma obrigatória, isso é permitido, porque o Muad, ele fazia isso com o seu povo e o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam permitia que ele fizesse essa questão. Esperamos que Allah subhanahu wa ta'ala nos ensine aquilo que nos beneficia nesse mundo e no outro mundo. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin.